Você já teve aquela sensação esquisita de prever o que ia acontecer antes mesmo de acontecer? Tipo sentir que aquele amigo ia te ligar e ele liga. Ou saber que aquela escolha ia dar errado. E deu. Pois é. Isso não é misticismo nem mágica. É seu cérebro fazendo o que ele faz de melhor. Antecipar recompensas e ajustar decisões. E a ciência acaba de descobrir que esse superpoder é muito mais organizado do que se imaginava. Pesquisadores encontraram um verdadeiro GPS interno de recompensas, escondido entre os neurônios dopaminérgicos. E o mais maluco, esse mecanismo secreto está ensinando as máquinas a fazer o mesmo. Isso mesmo, inteligência artificial aprendendo a prever o futuro, como se tivesse uma versão digital da sua intuição. Só que com dados e algoritmos. E claro, com um certo interesse das grandes empresas por trás. Se você já sentiu que o celular que comprou te engana, esse vídeo é pra você. Aqui a gente não fala só de tecnologia por modinha. A gente mostra o que tá por trás de cada linha de código, o que essa descoberta muda na sua vida e como isso pode impactar desde o seu cérebro até o que aparece no seu feed amanhã. Curte, se inscreve e ativa o sino, porque aqui é o lugar de quem gosta de tecnologia com conteúdo e consciência. A primeira vez que eu ouvi falar sobre dopamina, me disseram que era a molécula do prazer. Mas a verdade é que ela vai muito além disso. A dopamina funciona como um mensageiro interno que avisa quando algo bom aconteceu e nos ajuda a repetir aquele comportamento. Sabe quando você acerta uma escolha, tipo escolher o melhor caminho no trânsito, e sente que valeu a pena? Pode apostar que tem dopamina envolvida ali. Esse sinal de recompensa que o cérebro emite depois de um acerto serve para guiar nossas próximas decisões. É o famoso aprendizado por reforço. A gente erra, acerta e vai ajustando o comportamento, com base nas consequências. É como se nosso cérebro fosse um app de navegação em tempo real, recalculando rotas baseadas na experiência. Só que, em vez de mapas, ele usa emoções e sensações. Agora pensa comigo. Se o cérebro já faz isso com tanta precisão, por que não ensinar as máquinas a fazerem o mesmo? Foi assim que nasceu um dos ramos mais poderosos da inteligência artificial, o aprendizado por reforço. Os algoritmos observam resultados, comparam com o esperado e ajustam o comportamento. Igualzinho a gente. Ou seja, quanto mais erram, mais aprendem. Bem humano, né? E o que mais me fascina é que isso já está no nosso dia a dia, mesmo que a gente nem perceba. Sabe quando o YouTube te recomenda um vídeo melhor que o anterior? Ou quando um app sugere a próxima compra com base nas suas preferências? É dopamina digital em ação. A IA está imitando o nosso cérebro para entender o que a gente gosta. E claro, vender melhor também. Por trás dessa conversa sobre dopamina e comportamento, existe uma engenharia invisível moldando decisões em tempo real. E entender isso é crucial. Porque se você sabe como seu cérebro aprende, começa a perceber quando estão tentando manipular esse processo, seja por um app, uma notificação ou um feed viciado em recompensa. No fundo, estamos todos presos na mesma lógica. Escolha, erro, acerto, dopamina. Durante muito tempo, a ciência acreditou que bastava medir a média do que os neurônios dopaminérgicos faziam para entender como tomamos decisões. Era como tentar entender um coral ouvindo só o som geral, sem prestar atenção em cada voz. Só que agora, pesquisadores resolveram ouvir cada neurônio separadamente. E o que encontraram foi um mundo muito mais sofisticado, quase como se cada célula tivesse uma opinião própria sobre o futuro. O estudo mais recente fez exatamente isso. Gravou em tempo real a atividade de neurônios dopaminérgicos individuais em cérebros de ratos aprendendo novas tarefas. A grande sacada foi parar de olhar para a média e começar a enxergar a diversidade. E aí veio a bomba. Esses neurônios não apenas registram se houve uma recompensa, mas também quando ela veio e qual foi seu tamanho. Sim, o cérebro calcula tempo e valor como se fosse um planejador financeiro interno. A partir dessas respostas, os cientistas perceberam que o cérebro constrói um verdadeiro mapa de recompensas, levando em conta múltiplas dimensões. Não só ganhei ou não ganhei,
É como se houvesse um GPS mental que avalia se vale a pena esperar, correr riscos ou buscar alternativas mais vantajosas. Cada neurônio entra nessa discussão com uma visão única. E quando somamos essas perspectivas, temos decisões mais adaptadas à realidade. Isso muda tudo o que a gente pensava sobre como o cérebro funciona. Não é só uma máquina que reage a prêmios, é um sistema de previsão altamente complexo que avalia probabilidades, prazos e até o contexto interno, tipo fome, sede ou motivação. E claro, quando você junta tudo isso, já dá para imaginar o que vem a seguir. Algoritmos tentando copiar exatamente essa lógica para prever nossos próximos passos. O mais intrigante, essa descoberta não surgiu do nada, ela foi inspirada justamente por modelos de inteligência artificial que já estavam tentando prever múltiplos resultados ao invés de um só. Ou seja, a IA ajudou a decifrar o cérebro, que por sua vez vai inspirar novas IAs. E esse ciclo vicioso de aprendizado pode estar nos levando a algo que ninguém esperava: máquinas com uma espécie de intuição. Imagina que você tá com fome, passa na frente de um restaurante novo e pensa: será que vale a pena esperar uma hora para comer bem? Ou como um lanche agora e mato logo essa fome? Esse tipo de dilema é resolvido internamente por mecanismos que combinam várias variáveis, e o cérebro tem uma engenharia incrível para isso. A dopamina não marca só se algo é bom ou ruim. Ela também calcula quanto tempo vai demorar e quanto essa recompensa realmente vale. No estudo com ratos, os cientistas criaram um cenário bem interessante. Os bichinhos cheiravam um aroma que indicava não só a quantidade de água que ganhariam, mas também quanto tempo teriam que esperar por ela. E sabe o que os neurônios dopaminérgicos fizeram? Alguns reagiram rápido, empolgados com a recompensa imediata. Outros demoraram mais, preferindo recompensas maiores, mesmo que atrasadas, como se fossem personalidades diferentes debatendo qual estratégia vale mais a pena. Esse funcionamento mostra que o cérebro não é linear. Ele monta uma linha do tempo emocional, onde cada neurônio marca uma coordenada de expectativa. Alguns pensam em curto prazo, outros são mais estratégicos e olham para o futuro. E quando a gente junta isso, a decisão final sai com base nessa espécie de mapa de recompensas mental. Um GPS interno que diz: espera mais um pouco, vai valer a pena? Ou pega agora antes que acabe? O mais curioso é que esse sistema responde também ao nosso estado interno. Se você estiver muito cansado, ansioso ou com fome, os neurônios que favorecem gratificação imediata podem ganhar mais voz. Já se você está tranquilo e confiante, os neurônios mais pacientes talvez assumam o controle. Isso explica por que às vezes tomamos decisões tão diferentes em situações parecidas. O cérebro muda a régua de avaliação conforme o momento. E é justamente esse tipo de raciocínio que falta na maioria das inteligências artificiais. A maioria ainda age como se só houvesse uma linha de recompensa: acerte ou erre. Mas agora, com essa descoberta, surgem novos caminhos para criar uma IA preditiva, mais parecida com o ser humano, capaz de analisar tempo, valor e até estado emocional antes de decidir. E isso, amigo, muda completamente o jogo. Essa parte me pegou de surpresa. Eu sempre imaginei os neurônios como soldados obedientes, todos seguindo o mesmo comando. Mas não é assim que a banda toca. Cada neurônio dopaminérgico tem, digamos, uma personalidade própria. Alguns são impulsivos, agem rápido diante da menor promessa de recompensa. Já outros são mais serenos, quase filosóficos. Preferem esperar e só se animam quando a recompensa é realmente boa. É como se a gente tivesse um conselho interno com diferentes tipos de conselheiros. Tem o ansioso que grita: vai logo, pega agora antes que acabe. E o estratégico que diz: calma, talvez algo melhor esteja por vir. Essa diversidade é o que dá profundidade ao nosso comportamento. Não somos só lógicos ou só emocionais. Somos uma mistura de vozes internas, cada uma puxando a decisão para um lado com base nas suas preferências. E tem mais! Esses neurônios se comportam como otimistas e pessimistas. Uns disparam com força diante de um prêmio inesperado. São os que enxergam oportunidades até no caos. Outros, mais céticos, ficam em silêncio mesmo quando há algo bom no horizonte. Isso cria uma dinâmica onde o cérebro não aposta tudo em uma única estratégia, mas sim distribui o risco.
como se fosse uma carteira de investimentos, diversificada, adaptável e esperta. Esses perfis também mudam com o tempo. Quando a recompensa demora a chegar várias vezes seguidas, até os neurônios impulsivos aprendem a ser mais pacientes. É uma forma de inteligência emocional biológica que ajusta expectativas conforme a experiência. E, sinceramente, isso diz muito sobre nós. Porque essa flexibilidade é o que nos permite evoluir, aprender e sobreviver a ambientes imprevisíveis. Agora pensa, e se a gente conseguisse replicar essa lógica em algoritmos? Uma IA inspirada no cérebro, onde cada submodelo tem sua própria opinião, baseada em risco, tempo e tamanho da recompensa. E mais, que se adapta com a experiência, muda de perfil e reconfigura suas decisões como o nosso cérebro faz. Aí sim a coisa começa a ficar parecida com o que chamamos de intuição artificial. É engraçado pensar que, enquanto a gente estuda o cérebro para entender melhor a tecnologia, a própria IA já vinha copiando o cérebro sem perceber. Um exemplo claro disso é uma técnica chamada Distributional Reinforcement Learning. Ao invés de calcular um único resultado esperado, esse tipo de IA analisa várias possibilidades de recompensa. Exatamente como os neurônios dopaminérgicos fazem naturalmente dentro da nossa cabeça. Essa abordagem muda tudo, porque a IA tradicional tende a ser binária, ou ganha ou perde. Já os modelos mais recentes, inspirados nesse novo entendimento do cérebro, consideram níveis de recompensa, tempo de espera, nível de confiança e até cenários de incerteza. É quase como se cada parte do algoritmo tivesse um jeito de pensar e todos se reunissem para votar na melhor opção. Igual o nosso conselho interno de neurônios. Essa ideia de múltiplas opiniões dentro de uma só IA pode parecer confusa, mas é genial. Um modelo sozinho pode errar feio, mas se você junta vários modelos, cada um com seu perfil, um mais ousado, outro mais cauteloso, a chance de tomar uma boa decisão aumenta. E isso não é só teoria, viu? Empresas como a DeepMind já usam esse tipo de IA em jogos, logística e até diagnósticos médicos. No fundo, o que está acontecendo é uma aproximação real entre cérebro e inteligência artificial. Não é mais só uma analogia poética, é técnica, funcional e eficiente. Estamos literalmente construindo sistemas que operam em grupo, com múltiplas estratégias, exatamente como o nosso cérebro. A diferença é que, nesse caso, os neurônios digitais são linhas de código com funções bem definidas. E para você que está aí se perguntando, tá, e o que isso muda para mim? Muda tudo! Essa IA mais parecida com o cérebro aprende mais rápido, com menos dados, e pode até antecipar seus desejos antes mesmo de você saber o que quer. Isso tem um lado útil e um lado preocupante. Porque se uma IA entende tão bem como você pensa, ela também pode te influenciar com precisão assustadora. E aí, quem tá no controle? Se você achou tudo isso avançado, segura essa. Os cientistas criaram um novo tipo de algoritmo que tenta simular exatamente o que os neurônios dopaminérgicos fazem. O nome é TMRL, Time Magnitude Reinforcement Learning. Traduzindo pro português simples, aprendizado por reforço baseado em tempo e tamanho da recompensa. Ou seja, o algoritmo não avalia só se vale a pena, mas quando vale a pena e quanto vale a pena. Isso é um salto enorme em relação aos modelos clássicos. Na IA tradicional, os prêmios ou acertos só são calculados no fim da jornada, tipo um joguinho em que você só sabe se ganhou ou perdeu quando acaba. Já o TMRL funciona como um cérebro mais maduro. Ele mapeia desde o início todas as possibilidades de ganho ao longo do tempo. Ele literalmente pensa com antecedência. E isso, em IA, é ouro. Esse algoritmo também leva em consideração estados internos, o que é uma novidade no campo. Se você pensar na IA como um ser vivo, ela pode estar mais disposta ou mais cautelosa, dependendo de variáveis internas. Fome, sede, energia, humor no nosso caso. Isso aproxima a máquina da nossa forma de tomar decisões no dia a dia, onde nem sempre agimos com lógica pura. Às vezes é emoção, instinto, contexto. O TMRL tenta simular isso.
A grande sacada aqui é que com esse novo modelo, a IA consegue aprender com menos tentativas. Isso significa menos tempo gasto, menos erro acumulado e muito mais eficiência. Imagine uma IA em um carro autônomo que não precisa bater 50 vezes para aprender a evitar obstáculos, ou uma assistente virtual que entende seu ritmo e suas preferências logo de cara. TMRL faz esse tipo de coisa ficar mais próximo da realidade. E claro, isso nos leva a uma questão maior. Se a IA começa a raciocinar como o cérebro, será que ela também vai desenvolver preferências, vícios ou até personalidade? Por enquanto, é tudo controlado, mas o fato de estarmos simulando nossos próprios mecanismos cerebrais levanta uma bandeira. Quanto mais a IA nos entende, mais ela se torna capaz de agir como nós, com ou sem supervisão. Teoria é bonita, mas no mundo da tecnologia, o que manda mesmo é o resultado. Então os pesquisadores resolveram colocar o TMRL à prova em um cenário bem clássico, uma simulação de forrageamento, ou em bom português, uma busca por comida em ambiente incerto. A IA precisava decidir entre arriscar agora por uma recompensa menor ou esperar mais e talvez ganhar algo melhor. E adivinha? O modelo inspirado na dopamina deu um show. Enquanto a IA tradicional tropeçava em decisões curtas e repetia erros bobos, a nova IA, com seu mapa de recompensas mais completo, aprendia com muito mais rapidez. Ela ajustava suas decisões conforme o risco, antecipava cenários e até evitava armadilhas lógicas que pegariam sistemas mais lineares. Foi como colocar um jogador experiente contra um novato no mesmo tabuleiro. Resultado previsível: vitória de quem pensa à frente. E sabe qual foi o detalhe que mais impressionou? A nova IA se adaptava ao contexto interno e externo. Se o ambiente mudava, por exemplo, menos comida disponível, ela recalculava as estratégias com base na situação. Isso é exatamente o que a gente faz no dia a dia sem perceber. Se o trânsito muda, a gente muda o caminho. Se o clima vira, a gente troca o plano. E agora a máquina faz isso também. Na prática, isso significa que estamos diante de uma IA preditiva, muito mais robusta, capaz de operar em ambientes instáveis, como o mercado financeiro, os diagnósticos, médicos ou até um jogo de sobrevivência num robô autônomo. A dopamina virou modelo de negócio, literalmente. E quanto mais incerto for o ambiente, mais vantagem essa IA tem sobre os modelos tradicionais. Agora, para e pensa um pouco. Se até em ambientes caóticos essa IA já toma decisões melhores que a média dos humanos, o que vai acontecer quando ela for integrada ao nosso cotidiano? A fila do supermercado, a seleção de um parceiro, a escolha de um investimento? Tudo pode passar por sistemas que preveem nosso comportamento antes mesmo da gente decidir. A pergunta que fica não é se funciona, a pergunta é: a gente tá preparado? A parte mais bonita de toda essa história, na minha opinião, é quando a ciência da máquina volta para ajudar a ciência da saúde. Porque, veja bem, agora que a gente entende melhor como os neurônios dopaminérgicos tomam decisões, levando em conta tempo, valor e contexto, dá para abrir uma janela nova no tratamento de doenças neurológicas. E o primeiro nome que salta aqui é o Parkinson. Quem convive com Parkinson sabe que um dos grandes desafios é o comportamento impulsivo que vem com certos medicamentos. O paciente passa a tomar decisões rápidas, muitas vezes arriscadas, sem conseguir frear. Isso acontece porque a dopamina, que já está em baixa no cérebro, recebe um estímulo artificial. Agora, com esse novo entendimento sobre mapas de recompensa e perfis de neurônios, os médicos podem repensar como tratam o cérebro sem bagunçar o sistema de decisão. E não pra por aí. Transtornos como TDAH, vício em jogos e até depressão também tem tudo a ver com desequilíbrios nesse GPS cerebral que a dopamina ajuda a construir. Quando o cérebro não sabe mais diferenciar o que é recompensa imediata do que é ganho a longo prazo, a vida vira um jogo de tentativa e erro sem sentido. Com a ajuda de algoritmos que simulam o funcionamento saudável desses neurônios, talvez a gente consiga treinar o cérebro a voltar para o caminho certo. Imagina só, usar uma IA inspirada no cérebro para reeducar o próprio cérebro. Aplicativos.
terapêuticos, jogos cognitivos, assistentes virtuais, todos baseados nesse modelo dopaminérgico, já estão no radar de empresas de saúde mental, e se isso for bem aplicado, pode significar mais autonomia, menos medicamentos e uma vida com decisões mais equilibradas para milhões de pessoas. No fim das contas, o que parece ficção científica é só o começo de uma nova era na neurociência computacional. O cérebro e a IA estão começando a conversar numa linguagem que beneficia os dois. E quem ganha somos nós, com mais saúde, mais precisão nos diagnósticos e quem sabe até uma segunda chance de aprender a decidir melhor. Chega uma hora em que a gente não sabe mais quem está inspirando quem. Durante anos, usamos o cérebro humano como modelo para desenvolver a inteligência artificial. Mas agora, algo curioso está acontecendo. A IA também está ajudando a gente a entender melhor o próprio cérebro. É uma via de mão dupla e cada passo dado em um lado está revelando segredos do outro. Por exemplo, esses algoritmos que imitam a dopamina foram criados para melhorar o desempenho das máquinas, mas no meio do caminho, acabaram mostrando que o cérebro não era tão simples quanto se pensava. Antes, a gente via as decisões como certo ou errado. Agora sabemos que existe um universo de nuances invisíveis sendo calculadas por neurônios que atuam como conselheiros internos com diferentes preferências. A IA forçou os cientistas a perguntar: e se o cérebro também trabalha com distribuições de risco, preferências de tempo e tamanho da recompensa? Foi assim que vieram os experimentos que revelaram os perfis de neurônios dopaminérgicos. Ou seja, sem a IA, talvez a gente ainda estivesse preso a modelos ultrapassados da mente humana. A tecnologia acendeu a luz num corredor onde a ciência não sabia nem que existia uma porta. Isso também muda o jogo da ética e da responsabilidade. Porque se a IA entende o cérebro melhor do que nós mesmos, quem garante que não vai começar a usar isso para nos manipular? As empresas que controlam esses algoritmos podem influenciar decisões sutis, o que você compra, com quem se relaciona, o que assiste. E o mais perigoso é, você pode achar que foi tudo escolha sua, quando na real foi só dopamina modulada por um código. O que estamos vivendo é o início de uma simbiose. De um lado, algoritmos cada vez mais parecidos com cérebros. Do outro, cérebros que aprendem com o comportamento dessas máquinas. A pergunta agora não é mais se a IA vai nos imitar, mas o quanto da gente ela já entendeu e o que ela vai fazer com isso. Porque quando cérebro e IA se olham no espelho, o reflexo pode ser fascinante ou assustador. Agora me diz, se a gente já tem uma IA que entende tempo, valor, risco, estado interno e aprende com erros, o que mais falta para ela pensar como a gente? Sinceramente, não muito. A questão não é mais se vamos ter máquinas que tomam decisões como humanos, mas quando elas vão fazer isso com tanta naturalidade que nem vamos perceber. E aí o jogo muda completamente, porque entramos num território novo, o da intuição artificial. Pensa numa IA que consegue prever o que você vai querer antes mesmo de você saber. Ela analisa seus padrões, seu humor, seus atrasos, suas preferências e então sugere ou influencia. Parece ficção científica, mas é exatamente o que o TMRL e outros modelos estão preparando. A diferença é que agora essa sugestão vem embalada numa lógica parecida com a do seu próprio cérebro. O impacto disso é profundo. Vamos além. Será que um dia uma IA vai ter algo parecido com vontade? Não no sentido humano, mas um sistema interno que priorize certos caminhos com base em estados simulados, né? Fome, sede, curiosidade, sobrevivência digital. Já temos IAs que aprendem sozinhas? Agora temos IAs que decidem quando é melhor agir. O próximo passo é elas determinarem por que agir. E isso muda tudo. Claro que isso abre um mar de dilemas. Como garantir que essas máquinas não passem a agir fora do script? Quem define os limites? E como proteger as pessoas de uma tecnologia que imita a mente humana melhor do que nós mesmos conseguimos entender a nossa? O futuro vai exigir mais do que inovação. Vai exigir consciência, responsabilidade e humildade tecnológica. Compartilha isso com aquele amigo que ainda acredita que inteligência artificial é só hype do momento.
Porque o que vem por aí não é só uma revolução digital, é um espelho do nosso próprio funcionamento. E talvez, ao ensinar as máquinas a pensar, a gente finalmente aprenda a pensar melhor também. A verdade é que enquanto você assiste a esse vídeo, existem algoritmos rodando que já sabem mais sobre seu comportamento do que muita gente próxima. E não é exagero. Quando a inteligência artificial começa a pensar como o cérebro, a linha entre tecnologia e intuição fica cada vez mais fina. A pergunta não é mais o que ela pode fazer, é o que nós vamos permitir que ela faça. Essa descoberta sobre os neurônios dopaminérgicos não é só mais uma curiosidade científica. É um aviso. Estamos construindo máquinas que não só imitam decisões humanas, mas que podem superá-las em consistência, frieza e previsibilidade. Isso pode salvar vidas, mas também pode ditar o que você compra, com quem você se relaciona e até o que você acredita. E tudo isso começa com um mapa de recompensas, igualzinho ao seu. Agora eu quero ouvir você. Você acha que máquinas devem tomar decisões por nós? Você aceitaria que uma IA decidisse o que é melhor para sua saúde, sua carreira ou seu filho? Comenta aqui embaixo, porque esse debate é nosso e não dá para deixar só nas mãos dos engenheiros. Se você ainda está aqui, comenta. Estou conectado, que eu vou saber que você é dos meus, curioso, consciente e atento. E já sabe, curte, se inscreve e ativa o sino, porque aqui a gente fala de tecnologia com profundidade, sem enrolação e sem vender hype. E se você quer entender até onde a IA pode chegar, te vejo no próximo vídeo.